Você já se questionou por que Deus, conhecido por seu amor ilimitado, não salva todas as pessoas? Essa é uma indagação profunda que nos leva a ponderar sobre a essência do amor divino. Embora seja imenso e inquestionável, Deus permanece firme em seus princípios. Entre os cristãos, é amplamente compreendido que o desejo de Deus é que todos, independentemente de gênero, idade ou origem étnica, alcancem a salvação. As Escrituras confirmam isso em 1 Timóteo, capítulo 4, onde lemos que Deus anseia que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas o que dizer daqueles que aparentam estar distantes dessa salvação? No vídeo de hoje, abordaremos 7 tipos de pessoas que podem encontrar barreiras nesse caminho espiritual. Ou seja, 7 perfis que, conforme as Escrituras, podem não alcançar a salvação. Preste bastante atenção, pois muitos de nós podemos estar sem perceber no caminho errado para a redenção. Será que algum desses perfis reflete sua jornada espiritual? A resposta pode ser a chave para uma compreensão mais profunda do amor de Deus e da própria salvação. Antes de começarmos, peço que curtam este vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem esta mensagem essencial. Cada ação sua contribui para disseminar o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus na terra. Amados, enfrentamos uma verdade difícil. Nem todos serão salvos. Essa realidade serve como um alerta, especialmente para aqueles que frequentam a igreja regularmente. A salvação não se limita a estar presente nos cultos, ser participativo na comunidade, ofertar dízimos, ter o título de cristão ou adotar uma linguagem piedosa. Nem mesmo o batismo, por si só, garante a salvação. No vídeo de hoje, exploraremos 7 perfis de pessoas que podem enfrentar dificuldades em sua jornada espiritual. Em outras palavras, 7 tipos que, conforme as Escrituras, podem não alcançar a salvação. Fique atento, pois muitos de nós podemos estar, sem perceber, trilhando o caminho equivocado para a redenção. Será que algum desses perfis se assemelha à sua trajetória espiritual? A resposta pode ser essencial para compreender mais profundamente o amor de Deus e a nossa própria salvação. Convido você a assistir ao vídeo até o fim, a participar das orações e a receber bênçãos para você, sua família e amigos. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 22, Jesus nos alerta sobre o dia do juízo. Muitos acreditarão ter realizado grandes feitos em seu nome, mas ele os rejeitará, dizendo: "Nunca os conheci. Afastem-se de mim, malfeitores." Essa mensagem nos leva a refletir sobre nossa verdadeira posição diante de Deus. Se o Senhor voltasse hoje, estaríamos prontos, revestidos de sua justiça e sem mácula diante dele? Essa é uma reflexão vital para a nossa caminhada espiritual. Como nos lembra 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com o que fez no corpo, seja bem ou mal. Vamos analisar os 7 tipos de pessoas que, de acordo com as Escrituras, podem não alcançar a salvação. O primeiro grupo é composto pelos incrédulos. Quem são eles? São aqueles que não aceitam a realidade do nascimento, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia afirma que essas pessoas não podem receber a salvação, pois a única maneira de redenção é pela fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Em João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: "Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que procuram a salvação por outros meios que não sejam por Jesus Cristo. João, capítulo 5, versículo 40, declara: "Muitos se recusam a ir até Jesus para obter vida. Ele é o único caminho para o Pai", como nos lembra Atos, capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O terceiro grupo é formado pelos hipócritas.
Jesus os confronta diretamente em Mateus, capítulo 23, versículo 13, dizendo: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, fecham o reino dos céus aos outros e vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão tentando. Um hipócrita é alguém que finge ser algo que não é. No domingo, está na igreja com as mãos levantadas, mas nos outros dias age como o mundo. Para essas pessoas, a fé é apenas uma formalidade. Embora frequentem a igreja, não permitem que a vida de Cristo transforme seus corações. O quarto grupo são os apóstatas, aqueles que conhecem a verdade, mas voltam ao mundo e se deixam dominar por ele. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, nos adverte que esses indivíduos acabam em uma condição pior no final do que no início. É como o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada retorna a revolver-se na lama. Esses são apenas alguns dos perfis que devemos observar em nossa caminhada espiritual. À medida que avançamos, reflita sobre onde você se encontra espiritualmente. O próximo grupo que a Bíblia afirma que não poderá ser salvo é composto pelos blasfemos. Em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, Jesus ensina: embora todos os pecados e blasfêmias possam ser perdoados, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Aqueles que zombam do Espírito Santo ou desrespeitam sua manifestação estão cometendo um pecado que não pode ser perdoado. Por isso, é fundamental tratar o Espírito Santo com reverência e evitar palavras ou atitudes que possam levar a esse pecado. O último grupo é formado pelos já falecidos. Embora muitas pessoas façam orações pelos mortos, a Bíblia ensina que a salvação só é possível enquanto estamos vivos. Após a morte, não há mais chance para mudanças ou arrependimento. A ideia de um purgatório não é sustentada pelas Escrituras. A salvação deve ser buscada durante a vida. Compreender essas verdades é essencial. A salvação não é uma questão de falta de amor de Deus, mas de sua justiça imutável. Deus demonstrou seu amor enviando seu Filho para morrer por nós, e após esse sacrifício, não há concessões adicionais para salvar aqueles que rejeitam a fé. Pergunto a você: você já aceitou verdadeiramente Jesus como seu Senhor e Salvador? Se ainda não, este é o momento ideal para fazê-lo. O arrebatamento é um evento futuro e profético amplamente mencionado, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ele descreve o instante em que os crentes vivos serão levados ao encontro do Senhor nos céus após a ressurreição dos mortos em Cristo. Esse acontecimento é exclusivo para aqueles que têm fé em Jesus e vivem para Deus. Não haverá uma segunda chance após o arrebatamento. Aqueles que ficarem enfrentarão tribulações e perseguições. Embora a palavra arrebatamento não apareça literalmente na Bíblia, vários versículos confirmam essa profecia. É um evento crucial e é essencial estarmos preparados para ele. Acompanhe o vídeo para compreender melhor o arrebatamento e fortalecer sua fé, dissipando qualquer medo relacionado a esse evento. Prepare-se para o arrebatamento e certifique-se de estar entre aqueles que serão levados para encontrar o Senhor nas alturas. Uma ideia comum, mas equivocada, é que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são o mesmo acontecimento. No entanto, a Bíblia distingue claramente esses dois eventos. Durante o arrebatamento, conforme descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, todos os crentes se reunirão com Jesus nas nuvens. Em contraste, na segunda vinda, narrada em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, os crentes arrebatados retornarão à terra com Cristo para julgar a humanidade, derrotar o anticristo e Satanás e estabelecer um reino de 1000 anos. O arrebatamento será um evento repentino e invisível, como descrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, enquanto a segunda vinda será visível a todos, conforme Mateus, capítulo 24, versículo 27.
Além disso, o arrebatamento pode ocorrer a qualquer instante, enquanto a segunda vinda só acontecerá após o cumprimento de determinados eventos proféticos. É um equívoco acreditar que o arrebatamento está reservado apenas para pessoas boas e moralmente corretas. A Bíblia ensina que ele é destinado aos crentes em Cristo. Mesmo que alguém seja um cidadão exemplar, sem uma confissão de fé em Jesus Cristo, pode ser deixado para trás no arrebatamento. Para se preparar para o arrebatamento, viva uma vida de fé e integridade. Estude e pratique a palavra de Deus, mantenha comunhão com outros crentes e ore por direção e força. Estar atento aos sinais dos tempos finais é fundamental, conforme Mateus capítulo 24, versículo 33, e seguir os ensinamentos de Jesus, como fazer discípulos e manter-se vigilante, é crucial para estar pronto para a sua vinda. Jesus nos alerta a estarmos sempre atentos e preparados, como está em Marcos capítulo 13, versículos 35 e 36, para evitar a insensibilidade espiritual e estarmos prontos para o retorno iminente de Cristo. A importância da cruz. A cruz de Cristo é o ponto central da nossa fé e o único caminho para a salvação. Refletir sobre a cruz como o elemento decisivo para a redenção e o perdão dos pecados é essencial para compreender o fundamento da nossa fé cristã. Preparação espiritual. Não deixe que as distrações da vida ou as preocupações esfriem sua fé. A preparação espiritual e a vigilância constante são necessárias para manter nosso compromisso com Deus e estarmos prontos para seu retorno. Advertências de Jesus. Passagens de Lucas e 2 Timóteo alertam sobre os perigos das distrações e do comportamento moral decadente, enfatizando a importância de permanecermos atentos e vigilantes. Reflexão sobre a eternidade. Comparar as preocupações mundanas com a relevância eterna da cruz nos ajuda a alinhar nossas prioridades, destacando a necessidade de focarmos em Cristo e na vida eterna. A realidade do julgamento. A ênfase no julgamento após a morte, conforme descrito em Hebreus e 1 Coríntios, sublinha a urgência de estarmos preparados para encontrar nosso Criador e viver de acordo com seus princípios. A necessidade de arrependimento e fé. O chamado à entrega sincera a Deus e ao arrependimento é um convite para a transformação pessoal e renovação da fé, elementos indispensáveis em nossa jornada espiritual. Que este momento de reflexão nos leve a reavaliar nossas prioridades e a garantir que nossa fé esteja firmemente alicerçada na cruz de Cristo, nossa única esperança e segurança de salvação. Que Deus nos oriente e nos prepare para o que está por vir, mantendo o amor por Ele como nossa principal motivação. Amém.